vamos ler aí o trecho. Na verdade, nós vamos ler do verso 11 até o verso 34, mas eu quero ler em primeira mão do verso 11 até o verso 14, fazer algumas observações e depois a gente vai prosseguindo até o verso 34. Atos capítulo 16, versos 11 a 34, deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Atos capítulo 16, verso 11 a 34. Acharam? Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma delas, que ouvia, era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para entender ou atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela os convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu a isso. Meus irmãos, aqui eles chegaram à Macedônia. Lembrem-se de que eles estão aqui impelidos pelo Espírito por causa de uma visão que teve o apóstolo Paulo. Ele teve uma visão, varão macedônio, apareceu para ele nessa visão, não um sonho, uma visão, e disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E ao chegarem na Macedônia, Paulo e os seus companheiros, muito provavelmente, pregaram alguns dias o Evangelho naquela cidade. E no primeiro sábado, na primeira oportunidade, como eles sabiam que era um costume dos judeus, ou judeus naturais, ou judeus convertidos, se reunirem no sábado para a oração, eles foram procurar um lugar de oração. Claro que eles já haviam andado pela cidade e notaram que não havia nenhuma sinagoga na cidade. A palavra grega usada aqui é a mesma para sinagoga. Não que houvesse uma sinagoga fora da cidade, na beira do rio, mas o comentário bíblico de Brodmann, ele sugere que provavelmente ali houvessem apenas mulheres judias, mulheres convertidas, porque num decreto de um dos imperadores ele havia expulsado todos os judeus de toda Roma e de todas as províncias de Roma. Por isso então, um grupo de mulheres apenas reunidos num lugar ao ar livre para a oração. Para se constituir uma sinagoga naqueles dias, era necessário que houvessem 10 patriarcas, 10 pais de famílias, para constituir uma sinagoga. Muito provavelmente, por essa razão, então, há um grupo de mulheres se reunindo na beira do rio para orar. E ali, nesse grupo de mulheres, então, é encontrada uma mulher que se destaca. Aí no verso 14, no verso 15, diz que entre elas havia uma mulher de nome Lídia, e que era vendedora de púrpura, era uma mulher independente, uma mulher abastada, uma mulher empreendedora, muito provavelmente viúva, com filhos, com servos, não era uma judia de nascença, muito provavelmente convertida ao judaísmo, mas que agora diz aí a palavra que Deus lhe abriu o coração para que ela atendesse, para que ela recebesse as palavras de Paulo. E é claro que as palavras de Paulo é o Evangelho de Jesus, não tenha dúvida disso, que Paulo estava ali pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho. Ela recebe o Evangelho, se converte, é batizada, ela e toda a sua casa, e depois então rogaram a Paulo e aos outros, os outros aqui é Timóteo, Lucas e Silas, para ir com eles para a casa dela. E eles não tiveram uma outra maneira a não ir diante do constrangimento. Olha, se vocês então
julgam que de fato eu me converti de todo o coração, eu me converti sinceramente, sou uma crente no Senhor, então vão comigo para minha casa e me deixem hospedá-los. É uma situação um tanto incomum, talvez para aqueles dias, ou talvez não para aqueles dias, mas incomum para os dias de hoje. E o que é que a gente aprende com esse pequeno trecho do capítulo 16? É que sempre haverá alguém que terá um coração acessível à voz de Deus. Sempre haverá alguém com o coração quebrantado, sempre haverá alguém sedento, sempre haverá alguém com um coração que dá espaço, dá lugar para a pregação do Evangelho. Por isso nós devemos pregar o Evangelho a tempo, a fora de tempo. Por isso nós devemos tirar tempo, investir tempo, nos preocupar em colocar na nossa agenda, assim como Paulo, momentos em que nós vamos dedicar a sair, a procurar um lugar onde nós vamos encontrar alguém que abra o coração para o Evangelho do Senhor, para que alguém seja salvo, para que alguém seja batizado, para que alguém se torne um instrumento de salvação no seio da sua família. Como isso deve ser prioridade na vida da igreja, era prioridade na vida de Paulo, na vida dos missionários, e precisa ser uma prioridade na minha vida e na sua vida. Um tempo separado para evangelizarmos, um tempo separado para sermos instrumentos nas mãos de Deus, na vida de alguém que tem o coração quebrantado. Como isso é precioso, meus irmãos. Pessoas de coração aberto para o Evangelho e para o Senhor. E olha que o que nós temos visto aqui, pelo menos neste episódio, é que pessoas com o coração aberto para o Evangelho, pessoas com o coração aberto, tocado pelo Senhor, não apenas estão acessíveis ao Senhor, mas estão receptíveis à igreja. É gente que tem prazer, gente que tem alegria de ter a igreja na sua casa, gente que abre as portas da casa para que um grupo de pessoas adentrem para abençoar, para ser abençoado, para trazer a mensagem de Deus, para cantar louvores, para dividir experiências, para ser instrumento nas mãos de Deus no seio da família. Continuando a leitura aí no capítulo 16, verso 16, diz que certo dia, indo nós para o lugar da oração, aqui quem está falando é Lucas, e Lucas agora está com aquela comissão de evangelização. Diz então que indo nós para o lugar da oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual profetizava o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Meus queridos, observem que, embora ela tivesse a serviço do pai da mentira, ela profere algumas verdades que ela sabia a respeito de Paulo e daqueles homens. Embora ela esteja a serviço do pai da mentira, a serviço do maligno, ela profere verdades, inclusive verdades agradáveis ao ouvido humano. Esses homens são servos do Deus Altíssimo, e eles anunciam o caminho da salvação. Qual servo do Deus Altíssimo que não quer ouvir uma declaração dessa? Quais os servos do Deus Altíssimo que não se envaideceriam, que não se encheriam de orgulho de si mesmo, porque são servos do Deus Altíssimo e anunciam a salvação? Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Ainda que Paulo tenha demorado um pouco, porque alguns dias ela insistia em ir atrás, gritando, Paulo se volta e diz ao Espírito: sai dela em nome de Jesus Cristo. O Espírito a deixa e algo acontece.
algo acontece na vida dessa mulher que é liberta, algo acontece na vida dos servos dessa mulher, algo acontece na vida do apóstolo Paulo e na vida daqueles que estavam com ele. Mas a primeira aplicação que eu faço nessa perícope é que nós jamais podemos nos iludir com palavras bonitas, com elogios, com ditos agradáveis aos nossos ouvidos. Palavras e mensagens e coisas que massageiam o nosso ego e que têm a possibilidade de corromper, de perverter o nosso coração, trazendo ao nosso coração orgulho, soberba e vaidade. Cuidado com os elogios. Se tem uma coisa que tem a capacidade de corromper o coração do homem, é o elogio e a crítica, é a ilusão e a desilusão. Cuidado com esses dois extremos, cuidado com esses dois opostos, porque é preciso ter maturidade, é preciso ter resiliência para poder absorver as críticas, porque nem sempre nós seremos bem aceitos, nem sempre irão concordar conosco, nem sempre irão elogiar o nosso trabalho, e com muita facilidade as pessoas nos criticam. Mas se nós somos de fato servos de Deus Altíssimo, nós sabemos a quem servimos e a quem queremos agradar. Então nós absorvemos e continuamos servindo ao Deus Altíssimo. Mas há de se ter cuidado também com os elogios, porque os elogios têm a capacidade de nos tirar da realidade, nos fazer esquecer quem de fato nós somos, apenas servos do Deus Altíssimo, apenas aqueles que anunciam o caminho da salvação. Não somos o Deus Altíssimo, não somos o caminho da salvação, anunciamos o Deus Altíssimo, glorificamos a Ele com as nossas vidas, com a nossa pregação, com o nosso cântico, com a nossa generosidade, com o nosso estilo de vida santificado pelo poder do Espírito da palavra. Nós somos apenas servos do Deus Altíssimo. E como o inimigo gosta de usar essas coisas sutis para nos tirar da presença do Senhor, para nos tirar da realidade, para nos fazer perder o foco, para nos fazer sentir além daquilo que de fato nós somos. E o apóstolo Paulo já disse: cuidado, não pensem nem aquém nem além de si mesmo, sejam moderados, ajam com razão, avaliem bem, discernir bem aquilo que vai no nosso coração, aquilo que vem de fora para dentro, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos. Nós precisamos discernir corretamente as vozes que ouvimos, se são vozes de Deus ou se são do inimigo. Prosseguindo a leitura, meus queridos, verso 19 em diante agora, um texto um pouquinho maior, diz aí Lucas: percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava arrastaram Paulo e Silas e os levaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, proclamando costumes a nós que não são nossos. Não nos é permitido aceitar e nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados então ordenaram que lhe tirassem as roupas e lhes fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior, aqui no calabouço, escuro, fechado. Ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés num tronco. Por volta da meia-noite, próximo da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos também os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram, as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu abertas as portas da prisão. Desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o
que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus, e ele e todos os de sua casa, a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Aleluia. Meus irmãos, aqui nós vemos as consequências de servir ao Senhor em um mundo que jaz no maligno. Libertaram uma moça, uma jovem das garras de Satanás, libertaram de senhores, homens gananciosos, sem escrúpulos, que não têm o menor amor à vida humana, apenas usava essa moça como um instrumento de lucro, um instrumento de ganho. E esses mesmos homens gananciosos arrastaram Paulo e Silas e os levaram para a praça, colocaram diante dos magistrados, dos juízes da cidade, e então disseram: esses homens perturbam a nossa paz, trazendo costumes que não são nossos, não são romanos, que não nos convém nem aceitar e muito menos praticar. E aqui então nós vemos como é possível, ainda que nós estejamos fazendo aquilo que Deus nos ordena, ainda que nós estejamos fazendo aquilo que agrada a Deus, desagradarmos aos homens e pagarmos um preço altíssimo por isso. Mas também nós vemos aqui em Paulo e em Silas, os outros dois não sei aonde estão, não me pergunte, muito provavelmente porque não eram judeus, então não foram presos. Mas cabe aqui a nós observarmos que cabe aos servos de Deus suportar os ônus da fé bíblica e verdadeira, os ônus da fé em Deus. Há um equívoco, há um engano de Satanás no evangelho moderno, em que você aceita Jesus Cristo e todos os seus problemas foram resolvidos, em que você aceita Jesus, vem para a igreja e aí você para de sofrer. Há um equívoco de interpretação bíblica, inclusive nesse próprio texto: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Há equívocos e mais equívocos, há mais más intenções por parte de lideranças que são tão perversos quanto esses senhores, que usam a fé das pessoas, que usam as pessoas para seu benefício próprio. Mas há uma boa parcela da igreja que se deixa enganar, que se deixa iludir, que usam de todo esse contexto para, entre aspas, viver um evangelho liberal, um evangelho da facilidade, enganando-se a si mesmo e enganando a outros, se deixando enganar por outros também. Porque, meus irmãos, não há caminho fácil com Jesus, não há vida fácil com Jesus. Há uma vida melhor, há uma vida com esperança, há uma vida com perspectiva de eternidade, há uma vida com dignidade, há uma vida em que nós temos a certeza de que quer a gente vá ou quer ele volte, nós estamos com o Senhor. Há uma certeza, uma garantia de haja o que houver, passemos pela situação que for, o Senhor está conosco e não nos abandona jamais. Ele pode até não nos livrar das situações difíceis, mas Ele está conosco nelas, nos livra nas situações. Como nós precisamos de entender isso, para que nós tenhamos uma fé madura, uma fé sadia, um relacionamento de amor e de gratidão com o Senhor, por aquilo que Ele já fez por nós na cruz do Calvário, e não por aquilo que Ele pode nos dar. Não é um evangelho, uma fé de que se eu faço, então Deus precisa fazer a parte dele, porque eu fiz a minha, e Ele tem que me abençoar, porque está escrito. Não é um evangelho de que eu entrego a minha vida para Deus, e agora eu vou viver no mar de rosas, tudo vai ser fácil na minha vida. Nós não encontramos isso na Bíblia Sagrada. O que nós vemos desde o início da igreja, e veremos até a volta do Senhor Jesus Cristo, é que há um preço para se pagar, para andar com Deus.
Jesus disse: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia, então siga-me. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ninguém sofreu mais dores e humilhações do que o próprio Jesus. Ninguém sofreu mais nos dias de hoje do que sofreu a igreja primitiva, do que sofreram os apóstolos. Por que nós não sofreríamos, meus irmãos? Somos melhores do que os que vieram primeiro? É claro que não. Então nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo e com Silas aqui em particular, que ser servo do Deus Altíssimo, muitas vezes vai nos custar. E nós temos que estar dispostos a pagar um preço. E um preço muito pequeno, diga-se de passagem, muito pequeno, porque o maior preço foi pago por nós na cruz do Calvário. Ele morreu por nós, para que nós pudéssemos viver a vida eterna. Nós precisamos de compreender, porque quando nós olhamos para o texto, nós não encontramos nenhum sequer, mas nenhum momento, Paulo e Silas murmurando, reclamando ou fazendo acusações contra Deus ou contra quem quer que seja. Simplesmente cumprindo seu ministério, pagando pelo ônus de servir ao Deus Altíssimo, ao Evangelho da verdade, sem murmurar, sem reclamar, sem procurar um culpado para aquilo que estava acontecendo. Simplesmente, ao invés de murmurar e de se mostrar infeliz, insatisfeito, esses dois servos de Deus, cheios do Espírito Santo, estavam orando e cantando na prisão. Uma prisão muito desconfortável, fria, sem luz, sem ar, um calabouço. Prisão interior é isso, um calabouço. Acorrentados pelos pés a um tronco e com as costas dilaceradas pelas varas dos soldados romanos. Mas esses dois homens cheios do Espírito Santo de Deus estão orando e glorificando a Deus. Não somente orando e glorificando a Deus, mas fazendo isso em voz alta, de forma que os outros presos também ouviam. Eu não sei se eles entendiam, mas ouviam. Não estão reclamando, não estão murmurando, estão glorificando a Deus. Que negócio estranho, que coisa é essa? Quem são esses? Que Deus é esse? Que estão apanhando por causa dele, estão presos por causa dele, acorrentados por causa dele, e ainda assim estão orando, estão cantando hinos de louvor. Não estão murmurando, não estão apedrejando, não estão proferindo palavras de acusação, nem contra os romanos, nem contra os judeus, nem contra Deus, e nem contra Satanás. A compreensão do coração de Paulo e de Silas é que é assim mesmo. Quando nós nos dobramos, quando nós nos curvamos diante do Deus Altíssimo, entregamos a vida a Ele, nós precisamos estar dispostos a sofrer o que for preciso, para que o nome dEle seja glorificado, também no nosso sofrimento, meus irmãos. Também no nosso sofrimento. Olha só a atitude de desespero do carcereiro no verso 27. Ele arranca da espada e quer se matar, porque ele sabia que a pena para quem permitisse a fuga de prisioneiros era pena capital, era pena de morte. Quando ele acorda, ele fica desesperado, ele não conhece o Deus de Paulo, o Deus de Silas. Então ele fica desesperado, e quem não conhece Deus, no meio do desespero, no meio da dor, no meio do sofrimento, das dificuldades da vida, quer se matar, quer tirar a própria vida, porque não tem estrutura, não tem expectativa de vida, não tem visão de futuro, não entendem, não compreendem que os terremotos de Deus são para a nossa salvação, que os terremotos de Deus são para a nossa edificação, são para o nosso fortalecimento, que tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é bom. A atitude de gente cheia do Espírito Santo é bem diferente. Paulo então se levanta e diz: não faça isso, não tire a sua própria vida, não faça tal coisa, nós estamos aqui. E a atitude de gente cheia do Espírito Santo de Deus, em momentos como esse, não é criticar, não é jogar pedras, não é acusar, meus irmãos,
Não é dizer, está vendo? Foi me prender, foi me bater, e agora o que está acontecendo? Vai pagar com a vida. Quem foi que mandou mexer com o servo de Deus? Não. Paulo se levanta e diz, não faça isso. Não, não faça isso, nós estamos aqui, nós estamos com você. Fique calmo, fique tranquilo, ninguém vai morrer hoje. E ele então procura um lampião, uma lamparina, entra naquele lugar, se prostra diante de Paulo, diante de Silas, eles pegam ele, eles saem dali, meus irmãos. E num ato de desespero, ele faz a pergunta que todos deviam fazer em sã consciência: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Que pena que a gente faz isso na hora do desespero, mas ainda bem que faça, pelo menos na hora do desespero. Ai daqueles que nem na hora do desespero pergunta para Deus: como é que eu faço, Senhor, para ser salvo? Como é que eu faço para ser ajudado pelo Senhor? Como é que eu faço para que o Senhor entre na minha vida e mude a minha história? Como é que eu faço para que o Senhor se compadeça de mim e me tire dessa? Paulo disse apenas: creia. Creia no Senhor Jesus, será salvo, você e os da sua casa. E aí o verso seguinte esclarece o primeiro verso. Não é que você vai ser salvo e toda a sua casa automaticamente está salvo por causa da sua fé, por causa da sua salvação. Diz o verso 32, que ele então foi para a casa dele, pregou a palavra de Deus a eles, e aí todos da sua casa se converteram, foram salvos e foram batizados. Lindo, não é? Do caos, do inferno aos céus, do desespero ao conforto, ao consolo, à esperança. Alguém que até agora não tinha esperança de continuar vivendo nessa terra, queria se matar porque ia ser morto de forma brutal, mas agora tem certeza da vida eterna. Aleluia! Agora tem certeza da vida eterna. Meus irmãos, a conclusão que nós chegamos é que, por estarmos iniciando hoje o mês da família, e esse texto abordar duas circunstâncias que envolvem duas famílias, isso não foi programado, esse é o texto sequencialmente que caiu para hoje. Família de Lídia, família do carcereiro. Eu não tenho dúvidas que Deus tem um propósito em cada família aqui nessa noite. Eu não tenho dúvida que Deus tem um propósito em cada família aqui nessa noite, que foi Deus quem preparou essa palavra, foi Deus que preparou para que você estivesse aqui nessa noite. Porque a família, meus queridos, é preciosa demais. Por mais complicada, por mais difícil que ela seja, por mais incrédula que ela seja, ainda assim a família é preciosa para o Senhor. Toda família é preciosa para o Senhor. Não há família que o Senhor não ame, não há família que o Senhor não queira salvar, não há família que o Senhor não queira ver alegre, sentada em volta da mesa, se alegrando porque recebeu o Deus Altíssimo na sua casa. Olha o cuidado de Deus com a família. Paulo e Silas, Timóteo e Lucas só estão na Macedônia porque Deus deu uma visão, porque Deus tirou eles de outro lugar. Lembra? Queriam ir para Bitínia, mas o Espírito Santo disse: não, para Bitínia não, vamos passar em Mísia. Não, em Mísia não, vocês vão para Macedônia, porque lá tem duas famílias que eu quero salvar e eu quero abençoar. Porque eu tenho propósito na família para a vida da igreja, porque eu tenho propósito na igreja para a vida da família, porque a família é alcançada pela igreja e a igreja é formada pela família. Duas coisas que estão intrinsecamente ligadas no plano da salvação de Deus, meu querido. Deus ama a igreja, Deus ama a família, Deus te ama. Por isso que Deus fez com que você estivesse aqui nessa noite. Porque Deus ama a sua família, porque Deus tem um propósito para a sua família, propósito de salvação, de redenção, propósito de bênção. Todas as famílias da terra serão benditas. Em Abraão? Não, em Jesus Cristo, descendente de Abraão. Ao Cristo que Paulo pregava, ao Cristo que os irmãos têm recebido no coração. Lídia era uma mulher empreendedora, dinâmica, uma mulher que encontrou tempo na sua agenda, tanto para Deus quanto para as coisas do dia a dia. Uma mulher que, embora fosse uma empresária,
ela sabia muito bem que precisava de um tempo a sós com Deus, precisava de um tempo para se reunir com a igreja, precisava de levar sua família aos pés do Deus vivo de Israel. E foi lá, num grupo de oração, que ela encontrou o Evangelho de Jesus, foi salva, foi batizada, meus queridos. Nós precisamos aprender com isso, meus queridos. Invista na sua família, invista nos seus filhos, pague um preço por eles, pague preço de oração, de dedicação, de devoção, gaste todos os seus recursos com aquilo que é de mais precioso numa família, os filhos. Invista, não economize, dobre os seus joelhos diante de Deus, leia a Bíblia com eles, ore com eles, invista todo o que você puder, todo o tempo, todos os recursos, para que você vejam os seus filhos rendidos aos pés do Senhor. Leve a sua família à oração, leve a sua família à fé bíblica verdadeira, não importa o preço que tenha que pagar, pague um preço, porque não tem preço que seja alto demais, que não vala a pena pagar pela salvação de um filho, pela salvação de um pai, de uma mãe, de um irmão. Jesus não achou caro demais a vida e todo o sangue derramado na cruz. Nós não podemos achar que 1 hora de oração por dia, 1 hora de oração por semana, um culto na semana, um encontro, vez ou outra, seja um preço alto demais, meus irmãos. Leve a sua família, os seus filhos para a igreja, leve a igreja para a sua casa. Não separe aquilo que Deus ajuntou, aquilo que Deus uniu, aquilo que Deus fez de forma entrelaçada, uma dependendo da outra, uma abençoando a outra. A família abençoa a igreja abençoa a família. Não se esqueça disso. Viva intimidade com Deus, profundidade com Deus, para que seus filhos também aprendam. Agora, o que eu aprendo com o carcereiro é que não há situação ruim que não possa ser transformada em bênção pelo Senhor. Não há situação ruim, meus queridos, que não possa ser transformada em bênção pelo Senhor. Situação das mais adversas possíveis. Quero me matar, quero morrer, não aguento mais. Aquilo que parecia ruína, parecia o fim, um desastre total, um terremoto, literalmente um terremoto, causado por Deus. Poderia ser a ruína, o desastre daquele carcereiro, meus queridos, mas escute uma coisa, terminou em festa, terminou em alegria, terminou em comunhão, terminou em família em volta da mesa, glorificando, cantando, exaltando o nome do Deus que muda toda a circunstância, o nome do Deus que para Ele não há impossível, Ele não conhece dificuldade, Ele não conhece impossíveis. Por pior que pareça a situação na sua casa, não se esqueça, Deus pode mudar. Por pior que pareça a situação no seu casamento, na sua família, na sua finança, na área da saúde, seja lá onde for, não perca a esperança, não se desespere, não acabou, pode ser apenas o começo e um novo começo de algo muito melhor, muito maior para a sua vida. Não faça bobagem, não se afaste de Deus, não se afaste da igreja, não desista, porque Deus ainda não desistiu de você, Deus ainda não desistiu da sua família. Para Deus basta uma palavra, meus irmãos. Seja qual for a luta, creia, ore, glorifique, exalte o nome daquele que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Amém? Fique de pé. E com todos de sua casa se alegrou muito por haver crido em Deus. O que posso ver, se não um vale de ossos secos? Que posso dizer, se já se foi a esperança? Nossa vergonha
debaixo do sol. Há muito tempo, se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com sua boca, profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra. Ressuscita a terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Que posso ver, se não um vale de ossos secos? Que posso dizer, se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo, se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com sua boca, profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som